Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, são 7 horas mais 35 minutos, 7h35, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas RAR, desde 1921, sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do Supermercado Chit, seu amigo, sempre pertinho de você. E olha, você que nos acompanha aí nas nossas mídias sociais, já está vendo a imagem dos nossos comentaristas que já estão a postos para mais um Política com Pimenta, aqui pelo seu Repórter Cultura, nesta quinta-feira, dia 4 de maio. Vamos cumprimentando, inicialmente cumprimento você, Osmar Bento Campreguer, um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia à Aldair e à equipe, e bom dia aos nossos ouvintes e a quem está nos assistindo. Júlio Redel, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, Odair, Osmar, ao Júlio e aos nossos queridos ouvintes. Muito bem, mais uma edição então do Política com Pimenta, nunca falta assunto para a gente botar nesse tachão e meter pimenta, com política aqui no Repórter Cultura. Olha, o primeiro tema do dia de hoje tem a ver aqui com a votação da PL 2630, a PL das fake news, PL da censura, e foi adiada numa notória derrota aí para o governo, já que colocou 10 bilhões à disposição aí para as tais emendas do relator, emendas parlamentares, o orçamento secreto, como queiram, e a justificativa do comunista Orlando Silva, que sempre digo não é o Orlando Silva aqui da Rádio Cultura de Timbó, mas é o seguinte, eu vou abrir aspas aqui para Orlando Silva. Gostaria de fazer um apelo, retirar da pauta de hoje para consolidar a incorporação de todas as sugestões feitas para ter uma posição que unifique o plenário da Câmara. Mesmo após todos os encontros, não tivemos, assumo como responsabilidade minha, tempo útil para examinar todas as sugestões. E aí, mesmo Lula liberando 10 bilhões, não, mesmo após aí todas as articulações também do Lira para a aprovação da PL, a oposição aí se manifestou contrariamente. E eu penso, quero ver a opinião de vocês aí, que não é muito essa questão aqui de querer unificar sugestões, porque eles estavam com muita pressa. O fato é que havia um sério risco de a PL não ser aprovada, mas quero ouvir de vocês aí o que vocês pensam a respeito. Começa com você, Júlio. Então, os nossos deputados aí, eu acredito que eles estejam um pouquinho mais atentos a essas medidas ali, vindas ou impostas meia goela abaixo. Quer dizer, agora já estão alegando que não deu tempo útil. Mas por que aprovaram, então, a votação de urgência, sem passar por todos os processos e as devidas comissões necessárias? Então, assim, depois de muita pressão, de manifestações aí pelo Brasil todo, seja ele de forma virtual, pelas redes sociais, ou presencial também, ocorrida aí no dia 1º em muitas capitais, que quase não foram noticiadas aí pela mídia tradicional, tivemos aí essa suspensão. Às vésperas aí houve, inclusive, também essa conversa do Lula, do presidente Lula, com o Arthur Lira, presidente da Câmara, e essa liberação aí de 10 bilhões em emendas. Então, na minha opinião, realmente foi a primeira grande derrota do governo, não oficial por quê? Porque não foi a votação, Eu acho que a primeira grande derrota do governo também aconteceu essa semana aí, com a derrubada do decreto do Lula sobre o marco do saneamento, 296 votos a favor e 136 contra. Então, é um reflexo de que a nossa Câmara está um pouquinho mais atenta, principalmente nessa questão das mídias sociais, da regulação da mídia, porque são eles mesmos que serão os primeiros a serem confrontados, a serem aplicados. A nossa querida ministra Rosa Weber, ano passado, falou que nós teríamos aí censura, que seria censura aquilo que foi feito ano passado no período da eleição, mas só um pouquinho, só naquele período. Só que a gente vê que ela vem continuando.
O próprio ministro da Justiça também disse que se não fosse aprovada a tal PL, Lula iria fazer valer dos seus pensamentos através de decretos. E é o que ele vem fazendo. Ele vem legislando não com o apoio das casas legislativas, mas através de decretos. E aí subsidiado pelos seus puxadinhos, seus amigos e mais a equipe aí do próprio STF. Infelizmente, estaremos atentos. Não vencemos a batalha, mas não vencemos a guerra, mas essa batalha foi positiva para demonstrar que não está tão fácil. Mas ficaremos atentos aí porque as perseguições a esse pessoal da direita vêm acontecendo. Inclusive as empresas agora, as empresas que se manifestaram contrárias aí a essa aprovação desse PL, agora tem que dar satisfação, questionamentos, entrevistas, e inclusive com pagamento de valores monetários, calando pelo dinheiro. Então, isso é muito grave no Brasil atualmente. Certo, Júlio. Acho que foi a Carmen Lúcia, que falou aquele assunto lá de que a censura existiria, que tem que cuidar com a censura, mas acho que foi a Carmen Lúcia, não foi a Rosa Weber que falou. Foi a Carmen Lúcia, é verdade. Carmen Lúcia. Osmar, isso que o Júlio comentou aí também, Osmar, que mesmo sem a PL 2630 aprovada, nessa semana aí os proprietários, presidentes aí, diretores do Google, Meta, tiveram que prestar depoimento na Polícia Federal sobre retirar conteúdo sob pena de pagar multa. Inclusive o Flávio Dino estava querendo que o Google colocasse algo positivo em favor da PL 2630. Será que a gente não precisa, então, não precisa mais de PL, se já estão agindo via decreto aí, Osmar? Bom, primeiro, pelo depoimento do meu colega, ele tem lado. Então, nós vencemos, nós isso, nós aquilo. Eu já disse aqui, eu não só disse hoje, eu disse ano passado na entrevista na rádio, que eu sou favorável à regulamentação. E essa PEC, ela é simplesmente a regulamentação da mídia, das redes sociais. Não se trata de censura. Da mesma forma que eu disse que temos regras para o trânsito, para o transporte marítimo, para o transporte aéreo, para qualquer transporte, nós temos que ter regras para as redes sociais. Já existem para a mídia tradicional, tem que ter regras. E, de fato, foi uma derrota acachapante, vamos dizer, para o governo. Foi uma articulação muito forte e teve uma derrota grande, mas o governo pode se recuperar e nós precisamos de regular a mídia, as redes sociais. Quem faz isso não são as ditaduras. As ditaduras não têm regras para as mídias sociais. Elas simplesmente determinam o que se faz. A China, Cuba, Coreia do Norte não têm regras. Simplesmente elas determinam o que se faz. Já a Alemanha e a União Europeia têm regras. A Alemanha criou regras e as regras da Alemanha não foram bem sucedidas, então ela adotou as regras da União Europeia. Então, nós precisamos ter regras. Não se trata de censura, se trata de regulamentação. Essa regra da censura foi começada a tentar se atribuir a censura porque grupos de interesses não querem ser regulados. Eles querem continuar ganhando dinheiro com várias situações que os favorecem hoje. E eu acredito que eles vão continuar ganhando dinheiro, mas dentro de regras. E hoje, muita gente que votou contra concorda com as regras. Só não interessa porque, nesse momento, é importante derrotar o governo. E, de fato, foi uma derrota grande, que pode ser invertida, mas foi uma derrota, sim. Então, precisamos de regras. Eu sou favorável às regras, não à censura, e essa PEC não é censura. Além disso, a desculpa de que ela não estava madura o suficiente para votar não é certo. Essa PEC nem é desse governo.
é de 2020 e já está aprovada no Senado. Então, esse governo encampou e ajudou e tentou aprovar, mas não é desse governo. Ela vem ainda da legislatura anterior. Então, eu sou favorável à PEC e espero que seja aprovada com regras claras para todos. Ô, Júlio, você é contra a regulamentação da internet? É isso? Sou contra a recomendação desta PEC em questão, desta PL. Eu acho que hoje nós já temos mecanismos suficientes, precisa-se criar alguns outros mecanismos para controlar as próprias empresas, as responsabilidades das empresas, sim, mas o que acontece é que colocou-se muito recorte que já existe hoje dentro da própria Constituição, dentro da própria Lei de Proteção de Dados, mesclou-se ali e se fez uma salada. Então, ela não está clara. Então, e não está muito claro, então, se colocar aquele grupo específico para controlar realmente e dizer o que é fake news, o que não é. Então, ela precisa ser melhorada. Na hora que apresentarem um projeto mais condizente, quem sabe eu mude a minha opinião e seja favorável. Muito bem, então é isso. Nós vamos, na sequência aqui, o próximo tema do nosso Política com Pimenta hoje está relacionado à questão, agora, claro que está na mídia nacional aí, sobre o cartão de vacinação. Bolsonaro nega a alteração em cartão de vacina e diz que não tem nada a esconder. Está, logicamente, repercutindo muito essa situação desde ontem. Polícia Federal na casa, logo às 6 horas, na casa ali do Bolsonaro, vendo o cartão de vacinação, celular, a prisão ali do auxiliar de ordem do Bolsonaro. Enfim, eu quero uma visão de vocês desse fato, qual o objetivo, no que isso vai dar. Eu começo com você, Júlio. É muito estranho, né? Muito estranho aí, porque a criação desse novo personagem, né? O Zé Gotinha versão Vingadores, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Aquele que bate na casa das pessoas para exigir a apresentação da carteirinha de vacinação. E aí, vamos lá, pegando um gancho de que a gente falou anteriormente sobre os dados, as informações pessoais. A LGPD, na verdade, não foi respeitada, porque essa questão da divulgação da carteirinha de vacinação do Bolsonaro aconteceu há meses atrás, né, levantando essa questão, algo que já vinha sendo investigado e tal, mas são situações que se jogam, né, que se explodem, aparecem do nada. Mas vamos lá, vamos fazer um resumo da semana, porque essa semana aconteceu muita coisa, né? Depois de uma vergonhosa viagem ao exterior, onde é que o nosso atual presidente aí fez muitos discursos de amor, né, incluindo aquele lá dizendo que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua só porque os Estados Unidos e muitos países da Europa ainda continuam patrocinando, né, sustentando com armas a Ucrânia. Isso não foi um elogio, né, foi em tom de crítica. O Lula volta para o Brasil, né, nas suas andanças aí de 1º de maio, tinha mais gente no protesto lá de frente à sede do IBAMA, dos amigos da Capivara, do que o próprio pessoal esperando o Lula. E aí, para piorar, o Bolsonaro resolve ir dar uma voltinha na AgriShow, né, uma das maiores feiras aí tecnológicas do Brasil e do mundo. E aí o Bolsonaro gera aí um verdadeiro caos, né, justamente em Ribeirão Preto, desde o aeroporto até a sede aí da feira. Então, algo que realmente estava incomodando muito o governo, né? Essa aparição do Bolsonaro. Aparece aí a urgência da PEC da fake news, que não passou, e agora vem essa história da carteirinha de vacinação do ex-presidente. Não estou defendendo. Alguém lançou uma vacina no sistema, alguém imprimiu o certificado, e 7 dias depois alguém foi lá e excluiu, né? Isso realmente é fraude. Isso foi feito através de um acesso lá na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que o presidente não teve nenhuma ação direta, segundo ele. Então, quer dizer, alguma ação administrativa alguém fez, alguém tem que investigar. Mas será que seria motivo para tanto movimento, né? Prisões por causa de uma questão administrativa, essas pessoas que têm endereço fixo, essas pessoas que não têm mais acesso ao sistema,
É você dar aí não é nem uma prisão provisória, né? Uma prisão preventiva, inclusive. Igual a do Anderson Torres, que está preventivamente preso até hoje. Será que Alexandre de Moraes ainda não concluiu, não conseguiu ver aí todas as imagens lá do dia 8 de janeiro? É muito estranho. A própria declaração da Lindaura Araújo da PGR diz que não houve aí indícios necessários, mínimos, né, que gerassem aí a necessidade de vincular o ex-presidente e a esposa, os familiares, a essa busca e apreensão na casa dele. Mas Alexandre de Moraes autorizou, né, e quis incluir justamente a família nesse processo. E aí, no dia seguinte, no mesmo dia, quer dizer, de manhã cedo, o Lula tuita aí um bom dia, uma quarta-feira a todos. Ou seja, Lula interferiu na Polícia Federal? Será que o iluministro Alexandre de Moraes foi tendencioso? Não sei, acho que é interessante nós investigarmos, porque o próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro, não pôde nomear na época um diretor da Polícia Federal, que seria uma das atribuições. Não estou afirmando nada, só estou colocando fatos aqui divulgados, né? Então, não são narrativas, são fatos. Agora, por que essa busca na casa do Bolsonaro? Será que era para procurar apenas a carteirinha de vacinação ou realmente a ideia era pegar o celular do Bolsonaro, né? Procurar outras coisas dentro do celular do Bolsonaro? Fica a dúvida, fica a questão. Para que tanto alvoroço? Osmar Campreguer, agora o seu posicionamento a respeito disso, Osmar. Eu, sinceramente, eu achei exagerado o barulho que se fez. Se for só vacina, eu achei que foi uma coisa exagerada. Eu acho que querem transformar o ex-presidente no herói que ele nunca é. Ele nunca foi. Então, eu achei que, que se for só tratado o assunto vacina, foi feito muito barulho. E eu acho que não se deveria fazer isso, porque o assunto não demanda tanta exposição. Se tiver uma segunda intenção, não sei. Agora, falando do AgriShow, essas coisas, o AgriShow eu acho que foi uma coisa muito mal feita, no sentido de, tanto da parte do governo, como da parte do pessoal do AgriShow. Ora, o AgriShow é algo para fazer negócios e não para fazer política. E, de certa forma, tanto os promotores quanto o governo contribuíram para transformar o presidente num herói que ele não é. Lá ele foi convidado por uma pessoa que, inclusive, que hospedou ele na Califórnia. Então, o governo deveria ter ficado quieto e mandado o ministro sem querer dar tanta relevância para o presidente. Então, o AgriShow perdeu a oportunidade de transformar um negócio e manter um negócio em negócio, transformou um negócio, uma feira de negócio, num trampolim político. O governo perdeu a oportunidade de ficar quieto, não dar tanta visibilidade ao presidente, e o presidente aproveitou o que ele já tem, que é o aplauso do agronegócio. Então, não entendi por quê. Outra coisa, o agronegócio, o único interlocutor que de fato está a favor ao agronegócio é esse ministro da Agricultura. E logo o agronegócio espancou ele, afastando-o dos negócios. Então, achei um negócio totalmente errado de todas as partes. Quem acabou levando fama foi o presidente, que aproveitou o momento que deram para ele, mas tanto o governo quanto o agronegócio foram derrotados, se autoderrotaram. E com relação aos casos das vacinas, acho esse barulho todo exagerado. Eu acho que podia ser uma coisa discreta, prisão de 5 dias e sem tanto barulho. Essa situação do AgriShow aí, realmente, Osmar, também concordo com você aí que foi um erro estratégico. Primeiro que o pessoal do AgriShow ali deveria ter convidado o ministro, porque é o atual, como você falou, o atual ministro, e aquele que tem a chave do cofre na mão é o ministro atual. Então,
Ok, faz a abertura com o ministro, com o governo atual. Quer chamar o Bolsonaro? Chama lá para um dia seguinte, para um outra horário lá né? Mas não para abertura e desmerecendo, vamos dizer assim, o atual governo. Por mais que se tenha situações Sim, contrárias, quem tem a chave do cofre hoje são eles, né? Então foi realmente um erro estratégico ali que quem se beneficiou, no fundo, foi o Jair Bolsonaro de fato. E só para a gente fechar, Osmar, vamos só. A gente ficou de esclarecer aquela situação da Antonov ali, né, na semana, na terça-feira. Então a gente verificou a informação. De fato, houve um desmentido do desmentido, enfim, a Antonov demonstrou interesse aí em estar fazendo alguma parceria com o Brasil. E aí não sei, mas de fato a notícia saiu na CNN, né? A informação saiu na CNN e por isso que foi amplamente divulgada também, né, Osmar? Sim, no caso mesmo esse desmentido, ele é um desmentido de um repórter da CNN, que não existe nada oficial, esse desmentido do desmentido. Então, na realidade, o que me pareceu é que alguém quis fazer algo que não é verdadeiro, que não foi verdadeiro. Disseram primeiro que Antonov estava começando o negócio, depois disseram que cancelaram por causa do discurso de Lula, e na realidade isso nem tudo nada é verdade, porque outra coisa, investir 50 bilhões de dólares é um quarto do PIB da Ucrânia. Nem seria possível. Então, não se começa um negócio de 1 bilhão na segunda e se termina na quarta, por causa de uma circunstância simples. Quem está negociando um negócio muito mais a longo prazo, muito mais começa devagar até que se chega na intermediação. Então, eu acho que foi um desserviço da imprensa, da CNN, tanto começando o assunto como ainda hoje, porque ainda não está totalmente esclarecido o negócio. Muito bem, então se houve uma fake news aí, de fato acabou sendo da própria CNN. Olha, 7 horas e 56 minutos, nós vamos ficando por aqui com o Política com Pimenta, agradecendo aí a participação dos nossos comentaristas, mandando um abraço, desejando aí um bom final de semana para você, Júlio. Um abraço, Odair, Osmar, Raudori, equipe da rádio, nossos queridos ouvintes, um ótimo final de semana a todos. Osmar Campreguer, um abraço para você, até terça. Abraço, Daíra, abraço, Júlio, ao Aldori, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Bom final de semana a todos e, se Deus nos permitir, na terça-feira estaremos de volta.